Eu tenho a honra de apresentar o pregador desta noite, é um grande amigo já de longa data, 30 anos no mínimo, né? E nós aprendemos a andar juntos, e é muito amigo não só meu, como da nossa família, e também somos amigos não só dele, como da família que está aqui hoje. Então, que Deus abençoe. Vem cá, Júlio, pastor Júlio Bueno de Oliveira, Deus abençoe. Amém. Obrigado. Bom, muito bom estar aqui com vocês nessa noite. Eu sou amigo pessoal de um pastor, que é pastor da First Baptist Church em Orlando, Flórida. E ele é de ascendência... deixa eu lembrar aqui da onde que ele veio. De alguns dos países muçulmanos. O pai do pastor Nassif, que já faleceu, ele era muito envolvido com uma comunidade de terroristas e de pessoas de altíssimo escalão dentro do Hamas e do Hezbollah e tal. Nassif, pastor batista. O pai dele estava quase morrendo, e o pai, sabendo que o Nassif é pastor e primogênito, e o pai sabia que no funeral do pai, quando o pai viesse a falecer, quem teria a honra de dar algumas palavras seria o filho mais velho, que no caso era o pastor Nassif. E o pai chamou no leito de morte o filho e falou assim: filho, eu sei que você é cristão, eu não concordo com isso, mas foi uma escolha sua. E eu quero pedir encarecidamente a você que, quando eu morrer, quando você for dar as palavras ali, as últimas palavras, para toda aquela comunidade de muçulmanos e de sírios e tudo mais, eu peço que você me prometa que você não vai falar nada sobre Jesus. Aí o pastor Nassif ficou meio pensativo e falou assim: pai, eu prometo, não vou falar nada sobre Jesus. Passados alguns dias, o velhinho morreu. E naquele funeral, tinham pessoas de diversas partes, de diversas comunidades muçulmanas, líderes religiosos, líderes de guerrilha, e estavam todos ali reunidos. E o pai do pastor Nassif no caixão. Aí o Nassif conta que ele chegou no ouvido do pai e falou assim, bem baixinho: pai, eu não vou poder cumprir aquilo que eu te prometi. E aí pregou o evangelho, porque o pai não podia mais falar nada, né? Então o pastor André pediu para eu pregar em 20 minutos. Pastor André, como o senhor não está aqui, eu sei que tem os espiões, viu, Coraza? Coraza, atrasa o relógio aí para a gente, né? Porque você dá um microfone para um pastor, e aí a coisa é uma coisa doida. Mas eu prometo que vou tentar me conter aqui nas palavras do Evangelho de Mateus, capítulo 25. Quando você lê o Evangelho de Mateus, você tem que ter em mente que esse Evangelho, ele dá uma perspectiva para o povo judeu, porque Levi, que era um cobrador de impostos, que atendeu ao chamado de Jesus e começou a ser um seguidor de Jesus, que posteriormente teve o seu nome mudado para Mateus, foi provavelmente a primeira pessoa a escrever um evangelho, contradizendo tudo que a academia da teologia diz que foi o evangelho de Marcos e tudo mais. Recentemente descobriram um evangelho de Mateus escrito em aramaico, mais antigo do que o antigo evangelho de Marcos. Então, Mateus ele escreve aquele evangelho com uma perspectiva do reino do Cristo que está entre nós. Então ele começa anunciando que o rei já chegou e que o rei está reinando e que nós, os seus seguidores, somos junto com o rei, nós somos os regentes desse reino. E nós estamos trabalhando junto com o rei Jesus para expansão, para expandir o reino do Cristo, até que ele volte. E dentro dessa perspectiva, você tem que olhar tudo o que acontece no Evangelho de Mateus. E aqui no capítulo 25,
Jesus, depois de ter falado da tribulação dos últimos dias, no capítulo 24, no capítulo 25 ele abre a conversa falando sobre o seu retorno, o retorno do rei. Então ele vai falar das parábolas das 10 virgens, depois ele vai falar da parábola dos talentos e, por último, ele vai falar sobre o julgamento das nações. Então, tudo isso na perspectiva do retorno do rei. E eu quero hoje fazer algumas considerações na parábola dos talentos. Então, abra lá comigo, vai estar projetado aqui também, Mateus 25, 14 em diante. Jesus dizendo: E também será como um homem, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, e cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem, e o que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou e ganhou mais 5. Versículo 17. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. Ao que tinha recebido 5 talentos, trouxe outros 5 e disse: O senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do meu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: O senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: Muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do meu senhor. Versículo 24 diz: Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: Servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantidade. Mas quem não tem, até o que tem lhe será tirado, e lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá trevas e ranger de dentes. Senhor, eu peço que o Senhor aplique alguns conceitos que vão ser lançados nessa noite. Que não sejam palavras do Júlio, mas sim palavras do Teu Espírito, utilizando aquilo que o Senhor mesmo colocou no meu coração. Eu peço a Tua direção em nome de Jesus. Amém. Nessa parábola nós podemos perceber alguns elementos distintos. Quando Jesus ensinava, ele ensinava muitas vezes com parábola. E a parábola não é um conto de fadas. A parábola é uma situação que pode ter acontecido no dia a dia das pessoas. Então, nessa parábola nós temos alguns elementos. Nós temos um senhor que tem o recurso e que ele vai sair e vai se ausentar do seu país, da sua propriedade, do seu reinado, por algum tempo. Nós temos a distribuição daquele recurso. Nós temos as pessoas que ficaram encarregadas de administrar o recurso. Nós temos também a informação do que cada um fez com o recurso que recebeu. Temos também, nessa parábola, a informação do retorno do proprietário, de uma prestação de contas, e temos, por fim, a retribuição, o prêmio que é distribuído a cada um de nós.
Tudo isso para nos ensinar valores concernentes ao reino de Deus, a Cristo e a sua segunda vinda. Tendo isso em mente, eu quero estabelecer e postular aqui que esse Senhor aqui, ele tipifica o próprio Deus. Porque Deus, quando criou homem e mulher, criou céus e terra, ele colocou todos os recursos deste mundo nas mãos dos homens. Ok? E isso na teologia nós chamamos de mandato cultural. É o ir, multiplicar, encher a terra e cuidar como mordomos daquilo que pertence a Deus. Essa palavra mordomo, ela não faz tanto sentido hoje nos nossos dias. Mas a palavra mordomo, ela está relacionada à mordomia. Aquilo que é conferido a você para que você cuide bem. Talvez nos nossos dias, aqui na igreja de Perdizes, a melhor palavra para mim e para você talvez fosse um VP, Vice President, ou um CEO. Deus nos colocou como os CEOs de toda a sua criação. Então isso já está subentendido no texto e naquilo que nós entendemos da Bíblia, que nós não temos nada, que tudo é do rei. É o rei quem criou, é o rei quem fez o universo e a matéria surgirem da não matéria. É o rei que pela sua palavra, como nós temos uma palavra fantástica no hebraico, que só se refere a Deus, o criar, não tendo matéria-prima, é o criar sem ter nada anteriormente. Deus cria o tempo, Deus cria a matéria, Deus cria o universo, e a partir de então, aquilo que não existia passa a existir, e aquilo que agora existe, o Senhor entrega nas mãos daqueles que vão ser os regentes, os CEOs, os VPs do reino de Deus. Então perceba que essa parábola está relacionada a mim e a você. Deus cria, o rei estabelece os parâmetros, aí ele coloca tudo que ele criou para que nós fizéssemos a regência, a mordomia, o cuidado, multiplicando aquilo que ele nos deu. Nessa parábola, quando eu penso sobre ela, eu fico pensando na nossa vida como seres humanos. Nós não temos nada que é definitivamente nosso. Aquele ditado popular que diz que nós viemos sem nada para esse mundo, viemos como corintianos, né? Pobre, careca, banguelo e pelado, e vamos voltar como corintianos. Mas eu sou corintiano. Mas eu sei que eu vou voltar, já estou ficando banguelo, vou ficar careca, e quando terminar os meus dias aqui, eu não vou levar nada desse mundo, porque nada pertence a mim. Eu não tenho nada. A parábola está falando que é o Senhor que entrega os talentos e Ele distribui conforme a aptidão de cada um, e Ele distribui conforme Ele quer. A um Ele dá 5, a outro Ele dá 2 e a um Ele dá 1. Mas tudo é do Senhor, é do Rei, e o Rei nos coloca como regentes para fazer a gestão de tudo o que lhe pertence. Perceba que quando nós falamos sobre a palavra talento, quando eu era pequeno, lá na igreja metodista que eu frequentava, na Avenida Água Fria, em São Paulo, eu costumava cantar um hino que dizia: quando vier o Senhor e perguntar, jovens, dos teus talentos, que dirás ao Senhor dos talentos que Cristo te deu? Mas eu, na minha pequena compreensão da palavra de Deus, eu achava que o talento eram os dons, como nós temos aqui algumas pessoas talentosas. Jesus está falando de uma questão financeira. Um talento, ele poderia ser de ouro ou de prata. Um talento, ele tem o peso em prata ou ouro.
equivalente a 20 quilos e 400 gramas. Se você pensar no talento de prata, que era o mais comum usado naquela época, aquele senhor distribuiu um talento, aproximadamente 250 mil reais para uma pessoa, um talento. Para outro, ele entregou 500 mil reais. E para um terceiro, ele entregou 1.250 mil reais. Jesus está falando aqui de um valor monetário. E você vê aqui a palavra banqueiros, né? Quando o rei retorna no seu reinado e ele faz a prestação de contas, ele exige a prestação de contas. Ele fala para aquele que tinha um talento só, que tinha 250 mil reais, se fosse no Brasil. Ele fala assim, mas o que você fez com o dinheiro? Você poderia ter entregue aos banqueiros, porque naquela época já existiam os banqueiros. Os judeus são bons nisso, né? Até hoje, a família Rothschild, eles dominam e detêm, acho que grande parte de todo o dinheiro que circula no mundo. São banqueiros de origem israelita. Naquele tempo, tinham nas cidades alguns homens que ficavam sentados atrás de umas mesas, chamados de trapezistas, no grego. Eles faziam malabares ali com dinheiro. E essas pessoas pegavam dinheiro no mesmo princípio monetário que nós temos hoje. Eles recebiam aquele valor e se comprometiam a pagar 4% até 40% de rendimento. Então, Jesus está falando, se você tivesse entregue aquele dinheiro na mão de um banqueiro, você teria pelo menos os juros disso. O que Jesus está falando, ao meu ver aqui, é que o rei nos deixou ali como regentes, agora para fazer uma administração de todos os recursos que ele colocou e tem colocado nas nossas mãos. E eu quero ampliar o campo semântico dessa palavra, dizendo que aquilo que Deus coloca nas nossas mãos não é somente a questão monetária. Jesus está abrangendo todas as áreas da nossa vida, quando ele diz que o rei coloca nas nossas mãos recursos para que nós administremos bem esses recursos, porque eles não são nossos. Todos os recursos pertencem ao Senhor. Para você entender um pouquinho melhor, eu quero que você participe aqui comigo, que daí eu vou poder falar para o pastor André que a pregação foi um pouco mais longa porque vocês falaram, tá bom? E aí a culpa vai ser nossa, minha e sua. Eu tenho 2 filhos lindos ali. Eles não são meus. Recursos de Deus, que Deus me deu num momento muito especial de intimidade com a minha esposa. Mas eles são de Deus. E um dia eu vou ter que prestar contas ao Senhor daquilo que eu fiz com esses meninos. O que eu ensinei para eles, quais os valores que eu imprimi na vida deles. Então, desde pequeno, esses meninos, eles escutam a Bíblia desde que estavam na barriga da Cris. Eles cresceram ouvindo histórias da Bíblia. Compramos livros, DVDs, contamos histórias, porque na minha mente está muito claro que um dia eu vou prestar contas a Deus daquilo que eu fiz com os meus filhos. São recursos que Deus colocou na minha vida. Da mesma forma, Deus colocou um belo recurso, que é minha esposa. Nós caminhamos juntos há 23 anos, mais 2 de namoro, 25. E ontem, no casamento que nós celebramos lá da Meline e do Cauê, estava lindo. Eu refiz o meu voto de querer continuar mais 25 anos com ela, porque ela é o recurso que Deus colocou na minha mão para eu administrar. E eu tenho tentado fazer o melhor possível, mas eu sei que eu não consigo. Eu vou ter que prestar contas desse recurso. As oportunidades que Deus coloca na tua vida, os cursos que Ele te deu para fazer, as línguas que você conhece, tudo aquilo que envolve a tua vida é um recurso que Deus coloca nas tuas mãos. Eu tenho um primo que é muito querido, ele já faliu umas 3 ou 4 vezes, mas
Todas as vezes ele recomeça quase que do zero, e Deus deu um recurso para esse homem de multiplicar as ações comerciais. Eu tentei ajudar meu sogro lá na empresa dele, quase levei à falência, né? Então eu reconheço a minha limitação. Não é o meu dom isso. Se eu for fazer a gestão de uma igreja, eu levo a igreja para o buraco. Então eu sei e me coloco na minha posição de utilizar, talvez a melhor maneira que Deus me deu, os recursos que Ele tem me dado. Aí Deus, nessa caminhada, tem me dado recurso com algumas linguagens. Então, nesses últimos 2 anos, eu tenho utilizado esse recurso do conhecimento do espanhol, do inglês, do grego, do hebraico, para ajudar numa nova tradução da Bíblia, que vai ter open source. Ela vai ser uma Bíblia livre, ela pode ser impressa por qualquer pessoa em qualquer parte do mundo. Não recebo nada por isso. Voltei sexta-feira de mais uma oficina de tradução da Bíblia, mas eu sei que esses recursos ainda são limitados, porque eu conheço nessas oficinas missionários. Eu conheci uma missionária que em 3 meses ela aprendeu a falar fluentemente o árabe. Recursos de Deus. Para algumas pessoas, Deus vai colocar muito mais de todo tipo de recursos, experiências, famílias, viagem, conhecimentos de línguas, empresas, gestão administrativa, gestão de pessoas, habilidade por resolver problemas, habilidades para encontrar caminhos e soluções. Tudo o que nós temos não pertence a mim mesmo. Tudo que você tem não é teu. E aqui a parábola fala dos recursos, que é o rei quem dá aos seus regentes os recursos necessários para que nós apliquemos na expansão do seu reinado. Eu e você não temos nada. Quando o apóstolo João escreve a carta de Apocalipse, tem uma palavra muito dura para a igreja de Laodiceia. Fala: você acha que você é rica, você acha que você está vestida e você acha que você vê. Porque a cidade de Laodiceia, ela produzia um dos melhores colírios oftalmológicos daquela época. Eles tinham um tecido que era tingido com carmesim, que era maravilhoso, segundo os estudiosos, e aquilo fazia movimentar o dinheiro daquela cidade. Aquela cidade era uma cidade próspera. E eles se vestiam com essas roupas lindas, mas quando Deus olha para aquela igreja, Ele fala assim: olha, eu recomendo que vocês comprem do meu colírio para que vocês possam ver, e vocês estão nus diante de mim porque vocês não têm nada, então se revistam da minha graça, se revistam da salvação, porque apesar de vocês acharem que tem alguma coisa, vocês estão nus diante da minha presença. Isso para mostrar e salientar aquilo que Jesus já tinha dito, que é Ele quem distribui os recursos conforme Ele quer. E para alguns Ele dá mais e para outros Ele dá menos, mas no final, o que vai acontecer no retorno desse rei é então a prestação de contas. E na prestação de contas, como na parábola, cada um de nós vai ter que prestar contas ao rei de todos os recursos que ele colocou nas nossas mãos. O financeiro, as possibilidades, o intelecto, os relacionamentos, a nossa network, tudo vai ser levado em conta. E essa prestação de contas, preste atenção aqui, não é como nós estamos vendo no Brasil no julgamento do Lava Jato. Interesses obscuros, pessoas recebendo penas muito brandas por causa dos delitos que cometeram. Algumas pessoas vão sair totalmente ilesas de tudo isso,
Porque essa justiça desses juízes do Supremo Tribunal Federal é falha. Mas aos olhos do nosso Deus nada vai escapar. No credo apostólico, que é um dos credos mais antigos, professados por toda a igreja cristã, nós temos a seguinte frase da metade para frente. Na sexta linha, nós temos assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi morto, crucificado, desceu ao mundo dos mortos, subiu aos céus, onde está sentado à destra do trono de Deus, e de onde há de vir para julgar vivos e mortos. Agora, da onde que o credo apostólico, dito credo dos apóstolos, buscou essa informação? Bom, se você não precisa abrir, em Atos capítulo 17, versículo 31, diz assim: Deus estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando Jesus dentre os mortos. Aí você olha em Romanos, capítulo 2, 16, diz assim, deixa eu ler para vocês. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu evangelho. E quando você olha na segunda carta de Coríntios, capítulo 5, versículo 10, você tem essa informação aqui. Todos nós precisaremos comparecer diante do tribunal de Cristo. Vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas ou más. Existe uma prestação de contas, igreja. Existe um dia da retribuição, do retorno do rei, onde agora eu me coloco diante dele, e aí eu vou prestar contas de tudo, todos os recursos que ele colocou nas minhas mãos e nas suas mãos. E aí nós vamos ter que nos justificar, se é que alguém pode ser justificado, diante dele, falar: Deus, o Senhor me deu muitos recursos, mas eu usei para mim mesmo, eu usei para o meu bel prazer, eu usei para os meus sonhos, eu não participei nada na expansão do teu reino. Quando eu penso nos recursos que Deus tem me dado, eu penso nos recursos que eu vou ter que prestar contas. Eu vou prestar conta dos meus filhos. Fala: Deus, eu ensinei a tua palavra ou não ensinei. Eu vou ter que prestar conta da minha esposa. Senhor, eu caminhei com ela para que o teu reino fosse proclamado através do meu casamento ou não. Eu vou pegar o dinheiro que ele colocou na minha mão, e tem sido bem escasso, né? Mas ele vai falar assim: Deus, eu usei esse dinheiro para o teu reino crescer ou não? Senhor, eu estou usando os dons de línguas, de idiomas, ou qualquer outro recurso para a expansão do teu reino ou não? E aí nós vamos ter que prestar contas até das intenções do nosso coração. Aí é sério. Porque qualquer um de vocês, que é diretor de empresa, que sabe que tem que prestar contas daquilo que não é seu, sabe quão grave é essa prestação de contas. E essa Bíblia, a tua Bíblia, nessa parábola, fala que um dia o rei vai retornar. O rei que estabeleceu regentes, para que esses regentes administrem o recurso do rei, um dia vai retornar. No retorno do rei, nós teremos que prestar contas. E nessa prestação de contas, a parábola também fala, como nós lemos, de uma retribuição. Alguns vão falar: Senhor, o Senhor colocou esses recursos e eu multipliquei. Senhor, o Senhor me colocou um pouco menos, mas eu multipliquei também. E algumas pessoas
que receberam recursos da mesma maneira, mas não usaram o recurso para a expansão do reino, vão ouvir: afaste de mim, não vos conheço, o teu lugar é o lago de fogo e enxofre, onde há choro, ranger de dentes. Já estou caminhando para o final aqui. Quero dizer para os irmãos que nós prestamos contas individualmente, prestamos contas como família, prestamos contas como profissionais, como diretores de corporações e prestaremos contas como igreja. Os recursos que não são nossos, mas que são do Senhor, haverá uma prestação de contas desses recursos e a retribuição por tudo aquilo que tenha sido feito. Essa semana eu estava em Brasília fazendo mais uma parte de revisão da tradução dessa Bíblia que eu comentei com os irmãos rapidamente. E cada vez que eu vou para lá, eu volto quebrantado, porque eu tenho contato com pessoas do mundo inteiro e experiências as mais diversas. E nessa semana que passou, na quarta-feira passada, eu ouvi o testemunho de uma missionária. 31 anos, há 13 servindo o Senhor integralmente, e ela com lágrimas nos olhos disse: eu vou me gastar e me deixarei gastar pelo Evangelho de Cristo. Eu não me envergonho desse Evangelho. A minha vida está sendo gasta pelo reino. A parte que me fez chorar foi quando ela disse que, para que ela continue sendo missionária, ela tem que trabalhar como diarista. Alguém que tem mestrado em teologia, alguém que domina o grego e hebraico melhor do que eu lido. Quando eu tenho dúvidas, eu vou checar com ela. Alguém que tem tantos recursos que Deus colocou nas mãos dela, não tem um recurso financeiro. E ouvir que ela precisa fazer faxina para poder se manter, para continuar pregando o reino de Deus, moeu meu coração. Porque alguém tem esse recurso, e esse recurso não está chegando. Um dia, nós todos prestaremos contas de todo o recurso que Deus colocou nas nossas mãos. Não poderemos nos desculpar de nada. Eu sou pastor há 25 anos, por temor a Deus. Porque eu quero, até o final dos meus dias, entregar aquilo que Ele tem me dado. E falar: Senhor, está aqui. Eu não quero dinheiro. Em janeiro agora, eu e minha esposa rompemos com a questão monetária mundial. Nós não precisamos de dinheiro para viver. Nós precisamos de Deus. Deus domina o dinheiro. Não o dinheiro me domina. E fomos fazer matrícula dos meninos lá no Mackenzie sem ter um centavo no bolso. E quando nós chegamos na secretaria, a secretária do ensino fundamental 2 e de todo o ensino médio mandou a emissária dela falando: vocês têm 100% de bolsa para os seus filhos estudarem aqui. Eu olhei para a crise e não tinha como não chorar, porque não é o dinheiro quem comanda a minha vida. Desse mundo eu não quero nada. Eu quero Deus.
eu quero pegar esses recursos que Ele colocou nas minhas mãos e quero devolver para Ele, falando: Senhor, o que eu pude fazer com esses recursos estão aqui. Nós vamos prestar contas. Mas eu não quero só trazer palavra triste, agora eu termino. Os músicos podem se posicionar. O evangelho do reino é o evangelho de recomeços. O evangelho do reino diz: quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. E aí me perguntaram lá em Brasília: pastor, mas quando que é isso? Eu falei: hoje. Hoje eu estou em Cristo, o que eu não consegui alcançar pela graça já foi pago. E aí eu posso recomeçar livremente a minha caminhada. Se nessa noite Deus falou com você, é tempo ainda de mudar, porque Ele não retornou. Mas Ele vai retornar. Ele ainda não voltou, mas Ele vai voltar. E nós vimos aqui no anúncio do IBP News sobre o estudo que vai ter aqui sobre Apocalipse, porque nós cremos que Ele vai retornar. Então hoje, você pode mudar e você pode reestruturar a tua vida. Você pode começar a ser um pai diferente, você pode começar a ser um esposo diferente, uma esposa diferente, você pode começar a ser um aluno diferente, porque o estudar é um recurso que Deus colocou nas tuas mãos. Você pode ser um namorado diferente, você pode ser um CEO de uma empresa diferente, você pode ser um contribuinte diferente. Tudo pode mudar porque você e eu estamos em Cristo Jesus. Amém? O evangelho é um evangelho de recomeços. Todo dia eu posso reescrever a minha história. E nessa noite eu oro para que nós, como igreja, cientes de uma parábola que Jesus usa para falar sobre os recursos e o seu retorno, o rei, os regentes, recurso, retorno e retribuição. Você hoje pode assumir uma nova postura, porque todos os dias eu oro falando: Senhor, eu recomeço a minha vida. Se eu não fui um bom pai, eu posso ser. Se eu não fui um bom marido, eu posso ser. Se eu não lidei bem com os recursos que o Senhor me deu até hoje, eu posso começar a fazer isso a partir de hoje. E em todas as áreas da nossa vida, dessa vastidão de recursos que Deus coloca nas tuas mãos e nas minhas mãos, nós podemos recomeçar, alinhando tudo nesses recursos que são do Senhor, para que o reino dele seja estabelecida, conforme diz o Evangelho do Reino de Mateus. E aí eu quero orar por vocês e por mim, para que nós não cheguemos de mãos vazias com todos esses recursos que Deus nos dá. E quem sabe hoje é um dia de transformação, de compromisso, um dia de renovação, um dia de assumir novas posturas. E enquanto nós orarmos, se você foi tocado pelo Senhor e você é um daqueles que falam: Senhor, eu quero recomeçar, eu quero fazer tudo de novo e melhor, porque eu sei que tudo te pertence, tudo é teu. Enquanto nós orarmos, vou pedir para você ficar em pé no seu lugar e a gente vai falar: Senhor, tudo é teu, tudo te pertence. Ó Deus, nós não temos nada. Ó meu Senhor, obrigado pelo privilégio que a Tua Palavra nos dá de recomeçar a nossa história, de recomeçar a nossa vida. Ó Deus, alinhando de novo aquilo que foi desalinhado, recalibrando a nossa bússola, recalibrando o nosso GPS espiritual, recalibrando, ó Deus, nossos valores, recalibrando, Senhor, a nossa compreensão de quem nós somos e daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, e um realinhamento de quem o Senhor é, um realinhamento, ó Deus, de colocarmos a nossa vida diante do Senhor e falar: Senhor, usa-nos com os recursos que o Senhor tem nos dado, Senhor. Usa-nos, Senhor.
com essa vastidão de oportunidades que Tu tens colocado na nossa história, que nessa noite, em nome do Cristo ressuscitado, nós possamos reafirmar o nosso compromisso contigo e, ó Deus, compromisso de começar uma nova caminhada, uma nova experiência, para que um dia nós possamos entregar tudo ao Senhor, porque quando o Senhor se sentar naquele trono, todos os habitantes da terra colocarão as suas coroas aos teus pés. Os prêmios que nós recebemos serão teus e serão devolvidos, porque nós não temos nada, mas nós temos tudo, porque Cristo em nós é a esperança da glória vindoura. Ó Deus, nós temos o Senhor e não precisamos de mais nada. A Tua graça nos basta, Senhor, porque o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, meu Senhor. Por favor, Deus, tenha misericórdia de nós, igreja do século 21, que achamos que somos, ó Deus, ricos, e que nós somos bem-sucedidos, e que nós temos a visão correta. Perdoa-nos, Senhor. Ajuda-nos a olhar para o Senhor, para que o Senhor nos vista, que o Senhor coloque o Teu colírio nos nossos olhos, que o Senhor, ó Deus, nos avive para o Senhor, e que nesses poucos anos que nos restam, que o Senhor nos dê condições, ó Deus, de levar uma multidão de pessoas aos Teus pés, porque o que está contando aqui, o que está em jogo, é o Teu reino, é salvação e condenação daqueles que não creem, ó Deus. Nos ajude a ser uma igreja missionária, que os recursos que o Senhor vai colocar nas nossas casas, eles também venham para essa igreja, ó Deus, e como comunidade nós possamos ofertar, e possamos planejar, e possamos enviar, e possamos suprir, ó Deus, aqueles os quais o Senhor chamou para estarem na frente dessa linha, essa frente de batalha. Recebe a nossa oração nessa noite. Nós oramos em nome do Cristo ressuscitado. Amém.